Por mais que a neve fina, por mais que a neve... Ô, glória! Louvado seja. Bom dia, paz do Senhor. Voltei, gente. Fiquei 15 dias sem fazer vídeo, porque eu tava viajando, né, na minha filha. E a religião dela é outra, né? Então ela não permitiu que eu gravasse. Então nós temos que respeitar, né? Não é a nossa casa. Mas nós não podemos deixar de orar, né? Mas foi uma viagem abençoada, descansei a cabeça, aproveitei meus netos, né? Foi bênção. E foi bom. Foi muito bom. E agora tô de volta à minha casinha. Por mais simples que seja a nossa casa, é aqui que nós temos liberdade, né? É como na casa do Senhor. É lá que nós temos liberdade. E aqui a minha casa, quem governa é Deus. Aqui quem governa é Deus. Louvado seja. Antes de eu começar a ler a palavra, eu quero pedir a todos, né? Gente, tá tão difícil o povo ouvir a palavra de Deus, né? O povo não quer mais ouvir falar de Deus, né? Aí eu gostaria que se tocasse no coração de vocês compartilhassem, né? Curtissem, comentassem, né? Me seguissem aí no Instagram, lá no YouTube. E o povo não quer ouvir falar da palavra do Senhor. Mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, encarecidamente eu peço a vocês que amam a palavra, que compartilhem, né? Que me sigam, se inscrevam lá no meu encontro com a Soninha. É porque tinha outra casinha da Soninha lá e não dava certo. Tá bom? Em nome de Jesus. Nós temos que levar a palavra, gente. O povo está necessitando da água viva, da palavra. O povo está necessitando de Deus. E muitos já não querem mais saber, já não querem mais ouvir a palavra. Eles querem ver outra coisa, né? Outras coisas mundanas. Mas de Deus, ninguém quer. Só uma minoria que quer ouvir falar de Deus. Às vezes a palavra que a gente traz aqui pode libertar uma pessoa, pode converter uma pessoa, pode curar, né? Então, se for possível, que vocês me ajudem a levar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Então, nós vamos falar aqui hoje a palavra que está em 1 Samuel 1, 5 e o 10, né? Que fala de Eucana e suas mulheres. Ô, glória! Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava. Vamos lá no 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares,
e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Oh, glória! Eu acho que a maioria conhece, todos conhecem a história de Ana, né? Que Eucana, seu marido, ele tinha por esposa Penina e Ana. E Penina, ela tinha filhos. Ana não. Ana não tinha filhos. E uma vez por ano, eles subiam a casa do Senhor para oferecer sacrifício, para agradar o Senhor, né? E Eucana dava maior parte por Ana, porque ele amava a Ana. Já a Penina tinha filhos, e por ela ter filhos, ela irritava, né? Ela irritava Ana, ela provocava Ana, né? É como assim, vamos dizer, é alguém que chega na gente e provoca. Ah, olha, ó, eu tenho filho, você não pode ter. É mais ou menos isso, né? E para a mulher não ter filho, quando ela não pode ter filho, porque ser mãe é bênção. Desde aquele tempo já era bênção. E a mulher que não podia ter filho naquele tempo, né? Ela não continuava. Ai, meu Deus do céu. Não dava continuação à família, né? Não dava continuação à família, ao nome do marido. Né? Ao nome. Não dava continuação à sua... Ai, gente, fugiu da minha cabeça. Acredita? Acho que vocês me entenderam, né? Então não dava continuação. Se ela não pudesse ter filho, não continuava. A família era só ela e Eucana, né? A família dela com Eucana era só os dois. E de Penina, né, Eucana já era pai de muitos filhos de Penina, né? Mas de Ana não. Então a linhagem de Ana com Eucana não dava direção, não ia para frente. Ela não ia ter lá na frente a linhagem dela, né? Então Penina provocava ela para ela, né, ficar brava, né? Penina debochava dela porque o Senhor lhe tinha fechado a madre. E ao invés dela tomar uma posição, ela chorava. Porque ela não achava justo ela não ter, né, não poder ter filhos. Tanto é que tem uma parte que ela reclama a Eucana, e Eucana diz que, mas eu te basto. Olha a arrogância de Eucana para Ana. Dizer que somente ele bastava para ela. E não. A mulher, quando casa, ela quer ter filhos, ela quer formar família. E Ana não conseguia formar família com Eucana. Ele achava que para Ana bastava ele.
Mas não, Ana era incompleta, porque ela não podia ter filhos. Mas tudo isso era propósito de Deus, dela não ter filhos. E Penina provocava, né? Com o intuito de humilhar mesmo. Mas só que, ao invés de Ana pegar essa provocação e tomar uma atitude, não. Ela não tomava uma atitude. Ela ficava se lamentando. Até que um ano que eles subiram na casa do Senhor para poder oferecer sacrifício, Ana então clamou ao Senhor com sua alma. Ela orava com a alma, pedindo ao Senhor para que o Senhor se lembrasse dela, né? Para que o Senhor se lembrasse dela e abrisse a madre dela. Porque se ela tivesse um filho varão, ela o devolveria a ele. Então foi esse voto que ela fez com Deus. E ela teve com Eucana e engravidou. Ela teve Samuel, ela amamentou Samuel. Quando Samuel desmamou, ela levou até Eli e entregou a Eli para Eli criar. Porque ela fez um voto com Deus que ia devolver. Mas, às vezes na vida a gente tem uma penina na nossa vida. E eu tenho várias na minha vida, várias peninas. E ao invés da gente pegar essa provocação, né? E usar a nosso favor, né? Para a gente poder tomar uma atitude para a nossa vida, para o nosso crescimento, para nós gerarmos filhos espirituais. Nós sempre aí na frente nós vamos encontrar uma penina na vida. Mas nós temos que usar a provocação das peninas a nosso favor. Quando Ana acordou, eu falei, pô, penso eu comigo, né? Peraí. Até agora eu estava indo lá chorar para Deus, eu estava indo lá reclamar para Deus, porque, né, eu não tenho filho, Penina tem, Penina me provoca, Penina me humilha, Penina isso, Penina aquilo. Ela tomou outra atitude. Ela foi, nesse ano, subiu ao templo com Eucana, Penina e os seus filhos e orou a Deus com a alma. Ela chorava na presença do Senhor. Tanto é que Eli achou que ela estava embriagada. E falou para ela, ela falou, não, meu senhor, eu não estou embriagada. Aí ele diz, que a tua petição seja concedida. Deus usou Eli ali para dar a resposta que ela estava precisando. O que
Que atitude que nós estamos tendo na nossa vida? Ana sofreu por anos, né? Com as provocações de Penina. Porque até então ela não tomava uma atitude. Ela era uma mulher sem atitude. Ela estava já amarga, porque ela não podia dar filhos a seu marido. Só que a promessa estava nela. Deus fechou a madre dela, porque era dela que vinha o profeta. Tem muitas mulheres hoje que optam por não ter filhos, mas tem muitas outras que não podem, né? Eu conheci, tem um casal de amigo nosso que eles foram casados por mais de 10 anos. E ela não engravidava, fez tratamento, tudo. Até que resolveu fazer, é um testemunho agora, viu, gente? Uma inseminação. Não deu certo. Por quê? Porque Deus manda na hora certa. É igual aqui com Deus manda na hora certa. E hoje, depois de muitos anos de casados, hoje eles têm 2 filhas lindas. Vê se isso não é um milagre de Deus. Ana estava buscando por um milagre. Eles foram buscar um milagre, uma inseminação. Só que eu acho que ali eles não estavam entendendo que tudo vem na hora que Deus quer, né? Na hora que Deus quer. E hoje eles são uma família abençoadíssima, com filhas lindas. Por quê? Porque eles tomaram uma atitude de esperar a vontade de Deus. Eles tomaram uma atitude. É assim como Ana, ela tomou uma atitude, porque ela já estava cansada de sofrer com Penina. E ela pegou e tomou uma atitude. Falou, vamos parar de chorar, né? E vamos pedir ao Senhor lá, vamos chorar nos pés do Senhor. Vamos nos derramar lá nos pés do Senhor. Foi o que Ana fez. E você? Tá chorando aonde? Nos pés de quem? Toma cuidado. Toma cuidado para quem você anda chorando as suas mágoas. Para quem você anda desabafando. O nosso melhor terapeuta psicológico é Deus, quando a questão é espiritual. Cuidado com as peninas da vida. Mas as peninas também têm o papel delas, né? É de fazer com que a gente tome uma atitude. Eu tomei uma atitude na minha vida. Eu não sabia dizer não. Hoje eu falo não. Não e não. Não quero. E pronto. Porque chega um tempo
que a gente não aguenta mais, né? E Ana já não aguentava mais. Ela queria dar um filho. E ela fez um voto com Deus. E ela cumpriu esse voto. Ela devolveu Samuel a Deus. Levou no templo e entregou a Eli para criá-lo. Por isso que nós temos que tomar cuidado com quem nós estamos falando das nossas mágoas, das nossas amarguras. Porque pode ser usado contra nós lá na frente. Nem mesmo com os de casa. Eu aprendi isso em duras penas. Nem mesmo com os de casa. Não devemos abrir o nosso coração. Não devemos expor os nossos sofrimentos. Somente a Deus. E fazer como Ana. Rasgar o coração, rasgar a alma. E falar para Deus. Tudo. Deus sabe. Deus sabia que Ana queria um filho. Mas Deus estava esperando ela tomar uma atitude. Deus estava esperando ela se prostrar diante dele e colocar a sua amargura para fora, a sua tristeza. E é isso que Deus espera de nós, que nós coloquemos as nossas amarguras, as nossas tristezas diante dele, porque é ele que resolve. Para nós podermos colocar diante do Senhor, né, a nossa vida. Porque ele é o único que resolve. Tanto é que Eli disse para ela que a sua petição seja atendida. O Senhor fala para nós hoje que a nossa petição seja atendida. Que aquilo que você colocou na mão de Deus será seu. Mas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Um dia para nós, para Deus pode ser um ano. E um ano para nós, para Deus pode ser um dia. Então aquilo que nós colocamos na mão de Deus, é só descansar no Senhor. Que vem no tempo de Deus. A hora que Deus falar, não, agora ela está preparada. Agora ela fez do jeito que eu queria. Agora ela se derramou diante da minha presença. Agora ela reconheceu que eu é quem posso abrir a sua madre. E Ana deu à luz a Samuel, o profeta Samuel, que ungiu Davi rei. Imagina, o Senhor nos escolhe, né? O Senhor nos escolheu.
Não é porque o Senhor nos escolheu que Ele nos abandona. O Senhor não nos abandona. O Senhor não abandonou Ana. O Senhor sabia da dor de Ana. Assim como o Senhor sabe da minha dor, da sua dor. Mas você está se derramando na presença dEle? Você está abrindo o seu coração? Está entrando no seu quarto? E está conversando com Deus? Com a sua alma? Está rasgando o coração? As suas vestes, que é o nosso coração, a nossa alma para Deus? Porque Deus sabe tudo que nós sentimos. Porque Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo que acontece conosco. Para quem nós andamos falando dos nossos sentimentos? Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Que às vezes você está falando do teu sentimento para alguém que lá na frente vai te dar a rasteira. Para alguém que vai chegar em você, você vai abrir teu coração e vai dizer para você: eu acho pouco. Alguém já ouviu isso? Eu já. Por isso, nós devemos abrir o nosso coração a Deus. Eu sei que Deus hoje está falando com muita gente. Eu sei. Nós somos pecadores. Nós somos imperfeitos. Nós somos. Às vezes nós achamos que aquela pessoa é amiga. Cuidado. Às vezes você pensa que é uma amiga, é uma cobra para te dar o bote. Muito cuidado. Às vezes você encontra amigos de verdade. Pessoas enviadas por Deus. Sim. Nós estamos no tempo da volta de Cristo. O amor de muitos está se esfriando. Mas ainda dá tempo de nos prostrarmos na presença do Senhor e pedir renovo na nossa vida. E se abrir diante da presença do Senhor, pedir pela salvação da nossa casa, dos nossos filhos. Ainda tem tempo. Mas nos dias de hoje, o que a gente está vendo? Só blasfêmia contra o Todo-Poderoso. Quem teria coragem de fazer como Ana? Gerar um filho por 9 meses, amamentar, na hora que desmamou a Samuel, entregou a Deus. Levou no templo e entregou a Eli. Quem de nós?
sei. Como Jacó. Quando Deus pediu, Abraão, não é Jacó? Quando Deus pediu que ele sacrificasse a Isaac. Será que nos dias de hoje nós faríamos isso? Nós seríamos obedientes e devolver aquilo que Deus nos deu? A promessa? Abraão foi obediente. Ana cumpriu o voto dela. E nós? Nós cumpriremos? Que muitas vezes nós fizemos voto de tolo. A gente promete, o Senhor manda a bênção e a gente não cumpre, não devolve. Então é voto de tolo. E Deus não se agrada disso. E Deus se agradou de Ana, assim como Deus se agradou de Abraão. É claro que Deus não ia permitir que Abraão matasse a Isaac. De jeito nenhum. Porque Deus não se agrada de sacrifício humano. Quem se agrada disso é o inimigo. Deus não. Deus queria ver até onde Abraão ia. Se ele realmente ia obedecer à voz do Senhor. E Ana, Deus deu a Samuel, que é conhecido na palavra de Deus. Ana, se eu não me engano, ela é citada só aqui. No primeiro capítulo de 1 Samuel. Né? Mas ela cumpriu o que ela prometeu ao Senhor. E muitas vezes nós não temos, a gente não cumpre nem aquilo que a gente promete para nós mesmos. Não, eu vou mudar. Eu preciso me amar. Eu preciso cuidar de mim. Aí vem uma abençoada na vida, uma penina na vida, vem e já te derruba. Aí você já cai e já não quer mais mudança. É o que acontecia com Ana, até que ela tomou uma atitude. Não, agora basta. E se prostrou diante de Deus e pediu o que ela queria. Então nós temos que aprender a dar um basta nas pessoas. O limite da pessoa vai até onde você permite. Ele não pode passar daquilo. Se você permite que ele passe daquilo, não. O respeito vai até onde. Se não tem respeito, corta da tua vida. Afasta. Você vai viver melhor do que junto com essa penina na vida. Eu já cortei tantas peninas da minha vida. Então é isso que nós temos que fazer. Né?
A Kiana começou a olhar para ela. Falar, não, eu tenho que tomar uma atitude. É eu que tenho que tomar uma atitude. Penina foi só um empurrão. Mas Penina nem sabia que ela estava empurrando Ana para ela tomar uma atitude. E assim somos conosco. Até então nós só ficamos chorando, lamentando. E não tomam atitude. Até que Ana acordou para a vida e falou, não, eu tenho que tomar atitude. Vou falar com aquele que pode abrir a minha madre, que é o Todo-Poderoso. Ô, glória! E nós temos que falar com aquele que pode mudar a nossa vida. Nós temos que tomar a atitude de falar com aquele que pode mudar a nossa vida, que é o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. O que nós temos que entender é que tudo tem um limite. O inimigo vai até onde Deus permite. Você vê como Deus dá limite para o inimigo? Então, nós temos que dar limite às pessoas. Epa, daqui para cá você não passa, não. Você pode chegar até aqui. Mas daqui para cá, quem manda sou eu. Na minha vida, primeiro lugar Deus, depois eu. Então vamos buscar por mudança. Mudança emocional, mudança espiritual, mudança mental. Vamos cuidar de nós, vamos nos amar. E assim nós nos amando, nós derrubamos as peninas da vida. Por quê? Porque Deus nos ama em primeiro lugar. Ele nos escolheu. Deus te ama e Ele está te chamando. Basta você dizer sim para Ele, que a tua bênção vai chegar. Mas você tem que se derramar na presença dEle. Ele te ama e te ama muito, você sabe disso. Nós não estamos aqui para agradar, para passar a mão na cabeça de nenhuma penina da vida. Nós estamos aqui para agradar o Todo-Poderoso. Enquanto você não se abrir para Deus, a tua bênção não vai chegar. Enquanto você não colocar a sua vida na mão do Senhor e fechar a sua boca, a tua bênção não vai chegar. Porque se você sai falando para todo mundo, a inveja vem. Eles falam, você não pode. Por quê? Você não tem competência para isso? Para. Vamos falar somente para Deus e fechar a nossa boca para as peninas da vida, para as cobras. Que às vezes tem muitos aí que te abraçam e tá te apunhalando pelas costas. E cuidado com quem você coloca dentro da tua casa, se dizendo seu amigo, se dizendo sua amiga. Muito cuidado.
Então eu vou deixar essa palavra abençoada pelo Senhor, que nós possamos ser que nem Ana, e não que nem Penina. Que nós possamos ter atitude nas nossas vidas. Que nós possamos ter atitude com o nosso Deus. Porque Ele nos deu autoridade. Tem gente que vai ouvir essa palavra e Deus vai falar com ela. Você precisa voltar. Deus está te esperando. Você se desviou por causa de homens. Volte para Deus. Senão, o seu fim não vai ser bom. Volte para Deus. Deus está te esperando. E eu creio que você vai voltar para Deus. Não tem esses pensamentos que você está tendo. Porque isso aí é a voz do inimigo. Você é amado, você é amada do Senhor. Um dia, o Senhor te escolheu. Não foi Deus que te abandonou, foi você que saiu da presença dele. E foi para as trevas. Trevas e luz não se encontram. Volta para Deus enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Maravilhosa, Senhor. Palavra abençoada. Que essa palavra, Senhor, possa chegar nos corações de muitos, Pai. Assim como tocou no meu, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, possa trazer libertação. Que essa palavra possa fazer com que as pessoas tomem atitude, Pai, de se voltar ao Senhor, Pai, enquanto há tempo. Que essa palavra possa tocar milhares e milhares de pessoas, Pai. Porque não sou eu, Pai, é o Senhor. Eu sou apenas um vaso, eu sou apenas pó da terra, Pai. Que essa palavra possa atingir o coração dessa pessoa que está pensando coisas que não deve, Senhor. Pai, tem misericórdia dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu clamo ao Senhor por libertação nesta casa. Eu clamo ao Senhor por cura, Pai, neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Papai, cobre, Senhor, essa casa, Pai. A casa de cada um que vai me ouvir, Senhor. Passa o sangue do Cordeiro nas portas e umbrais das janelas e das portas dessa casa, Pai. Dá ordens aos sentinelas do Senhor para estar na porta da casa de cada um, papai. Para estar, Senhor, ao redor da casa, para que nenhum mal, Senhor, adentre dessas portas para dentro, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Ti. Louvado seja. E vamos orar, gente, pelo povo. Vamos ajudar, procurar ajudar do jeito que nós podemos o povo lá de Rio Bonito. Se nós não podemos ajudar com a doação, se nós não podemos ajudar com o alimento, com o dinheiro para comprar, para poder reerguer aquela cidade, vamos ajudar em oração, gente. A oração move montanhas. E eles estão precisando, e muitos outros lugares que foram devastados.
Mas não temam. Não temam, apenas tenham fé. O Senhor está agindo. O Senhor vai levantar aquele lugar. E nós vamos ajudar em oração. Que o Senhor esteja sobre aquele local, Pai. Dá ordens aos anjos do Senhor, Pai, para estar em Rio Bonito, Pai. Para levantar, Senhor, pessoas, empresários, Pai, para poder ajudar, Senhor, com material, para poder ajudar com alimento, Senhor, com vestimenta, água, Senhor. Pessoas para poder levar uma palavra de conforto do Senhor, porque muitos ali precisam, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja a Ti, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor seja exaltado naquele lugar, Pai. Porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Que todos tenham uma segunda-feira abençoada. Fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor os proteja, os guarde, lhes dê livramentos neste dia. E a toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.